Olá, pessoas! Eu sou a Marília E eu sou a Fernanda. e hoje estamos com uma integrante a menos. Sim, infelizmente. Editor, se você quiser, pode pôr um efeito aí de triste. Não. Mas a Estela teve um probleminha, ela teve que tirar um dente e ela não tá conseguindo falar muito bem. Então seremos somente eu e Fernanda. Tudo bem? Vamos fingir que vocês não vão sentir falta, que vocês não vão falar que a Estek é a graça desse podcast. Vamos seguir em frente, tá bom? O episódio de hoje é justamente pra você que sempre quis ir na psicóloga ou no psicólogo, mas sempre ficou pensando: meu Deus, o que eu farei? O que eu direi? Será que elas vão me perguntar coisas? Será que eu devo perguntar coisas? Ou pra você que já foi e teve uma experiência negativa. Sim, isso acontece. Então hoje a gente vai falar sobre o que não esperar numa consulta. E aí, Nanda, por onde a gente começa esse rolê? Acho que a caminhada é longa. Em 1900, quando a psicologia foi implementada, Exatamente. eu acho que é bom a gente começar literal, pelo começo, não nessa questão histórica, mas no sentido de que, primeiro, acho que o mais importante que todo mundo deve saber é: existem N abordagens, ok? Não vamos, né, ficar aqui explicando cada uma, até porque nem a gente tem o domínio de todas, mas Sim. existem diversas abordagens e aí você, talvez o primeiro passo seria saber qual abordagem você está indo, né, ter essa consulta, porque cada abordagem vai, né, fazer esse atendimento de uma maneira diferente. O que a gente vai falar aqui hoje é vamos dizer assim, um conjunto de regras gerais, né, que o nosso código de ética nos ensina. Mas, assim, não tô querendo dizer que o que a gente vai falar aqui é o que vai acontecer certinho na sua consulta. Na verdade, o que a gente vai falar aqui é com a intenção de você perceber que se isso acontecer, pode sair correndo. É uma cilada bino. Exatamente. A gente tem que sempre lembrar dessas questões de abordagens. Então, tem abordagens que podem te abordar, ou abordagens que podem te abordar é bom. Tem abordagens que podem te receber ou lidar com a sessão de uma maneira diferente do que outra. Então, não necessariamente porque um psicólogo fez ou deixou de fazer uma coisa é que está errado, mas tem abordagens diferentes também. Sim. Acho que o principal dessa questão de estar errado ou não é, primeiro, você tem que sentir à vontade, não é mesmo? Você tem que se sentir confortável para estar ali na presença daquela pessoa. É óbvio que no começo, né, gente? Óbvio que tem pessoas que são totalmente descontraídas, extrovertidas e nem vão sentir essa questão, mas falando de uma perspectiva de uma pessoa tímida como eu, é óbvio que esses primeiros encontros, né, com o estranho é um pouco assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas tem uma diferença, né, de você ficar com vergonha e você se sentir totalmente desconfortável porque aquela pessoa não tá conseguindo te deixar à vontade. Então acho que isso também é um ponto importante. Sinta-se confortável, independente da pessoa ou da abordagem, né? Você tem que se sentir à vontade com tudo, na verdade. Exatamente. Eu acho que isso também varia de psicólogo para psicólogo, né? Tem psicólogos que são um pouco mais distantes, tem psicólogos que são um Sim. pouco mais acessíveis. Então, eu acho que depende também da maneira como que você idealiza esse psicólogo. Então, tem psicólogos muito distantes, muito frios de fato, que talvez você não se sinta tão confortável. E tem alguns que sim, né? Acho que varia tanto do psicólogo quanto do paciente também. Bom, coisas que não esperar numa sessão de terapia. O psicólogo, primeiro de tudo, não tem que estar no celular. Se você entrou na sessão e o psicólogo está mexendo no celular, repense. Aquilo não é um lugar para ele gastar o tempo dele com qualquer outra coisa. Na verdade, essa sessão de terapia é sempre para você, então é o espaço para você falar sobre você falar sobre a sua queixa, ou então tentar descobrir qual é o problema, qual é a queixa, né? Porque às vezes está tudo bem você ir para um psicólogo sem necessariamente saber aquilo que você vai trabalhar. Talvez você saiba o que Uhum. você precisa e não exatamente o quê, mas é o seu espaço. Então também significa que o psicólogo falar sobre a vida dele exageradamente dentro da sessão tá errado. Esse é um espaço seu, você está pagando para estar ali. Então sempre tem que ter esse cuidado, né? Espaço seu. Sim. Acho interessante essa parte porque eu tenho um conto
Um caos. Quando eu era mais nova, né? Quando eu tava passando no psicólogo, até pelas questões de ansiedade que a gente já falou no outro episódio, teve uma consulta, né? No momento da consulta, que o celular da minha psicóloga tocou. E aí ela atendeu. E não bastou ela atender. Aí eu ouvi a pessoa perguntando: Você está ocupada, fulana? E aí ela respondeu: Não, não estou ocupada, pode falar. E eu lá assim, tipo, então, deixa eu secar minhas lágrimas. Tá tudo bem, não importa. Então, assim, né? Na época eu era mais nova, não tinha os conhecimentos que eu tenho hoje, especialmente dessa questão do que eu posso saber que é ético, que não é, o psicólogo pode fazer ou não. Então, meio que, tipo assim, era o que tava tendo pro momento, né? Mas hoje, formada em psicologia, é surreal, né? É surreal e esse tipo de coisa é justamente um dos tipos de coisa que a gente deve denunciar. Porque é sim um tipo de descaso, de descuido, né? Imagina se eu estivesse contando né, numa parte essencial da história, do meu sofrimento, enfim, e aí eu escuto minha psicóloga falando, não, não tô fazendo nada importante, pode falar. Aí, ou seja, né, como confiar numa pessoa assim? Como se abrir para alguém dessa forma? Sim, o descaso já começou logo no início, né? Exato, e foi bem assim, traumatizante. E foi aí que eu pensei, meu Deus, eu preciso virar psicóloga para ser melhor que essa pessoa. Ai, que bonitinho, Ai, droga. não é? É triste, né? Porque a pessoa procura esse atendimento justamente por estar fragilizado, né? Você não vai encontrar alguém que está a fim de ir no psicólogo porque a vida tá ótima, porque tudo tá perfeito. Não, justamente você tá num momento frágil da sua vida, ou passou por algum período complicado e você gostaria de se abrir sobre, mas a gente tá lidando com vidas mesmo, com pessoas ali. Então é muito triste que algumas situações realmente ocorram. Outra coisa importante é, tirando a parte do celular, parecido, mas não é a mesma coisa. Psicólogo não é médico, então ele não tem que estar digitando loucamente enquanto você fala. Não tem que estar numa tela de computador durante a sessão. E essa é a experiência que eu tive. Uhum, Foi a única sessão de terapia que eu tive antes de ir para a faculdade, na verdade foi até bem antes. E quando eu cheguei no consultório, ela me atendeu, foi solícita e tudo mais no começo, mas ela sentou atrás de uma mesa e começou a digitar tudo que eu falava, e até quando eu não estava falando, estava digitando. Tudo bem, de fato, quando a gente vai para o psicólogo, alguns fazem anotações enquanto nós conversamos. Natural, acho que é uma coisa tanto para registro do psicólogo quanto para um lembrete, por exemplo, para uma próxima sessão. sim. Entretanto, era extremamente desconfortável, porque não existia contato visual nenhum, então era ela já, não sei se fazendo um relatório, não sei o que estava acontecendo ali, já chego nesse ponto, mas ela estava digitando loucamente e aquilo me deixou muito desconfortável, porque parecia que ela não estava prestando atenção naquilo que eu trazia, eu estava num Sim. momento bem fragilizado, e assim, eu senti totalmente um descaso. E na hora da curiosidade, eu perguntei, mas o que você tá anotando aí, né? Eu, nervosa, né? Porque que ela tá escrevendo sobre mim? Quem que vai ver isso? É sobre mim? E ela, é só umas anotações aqui, fica tranquila, pode continuar. E depois que ela fez essa anotação toda, ela basicamente falou da vida dela. Não houve nenhum apontamento em relação a tudo que eu tinha levado para a sessão. Ela, mas na minha vida? E começou. É uma Então, competição pra ver quem sofre mais. exatamente, foi basicamente uma competição de sofrimento. Então, ao mesmo tempo em que eu acho negativo você normalizar tudo que a pessoa traz, então, ai, tá tudo bem, isso é não sei o quê. Acho negativo também existir essa competição de quem tá pior. E acho que não é o lugar do psicólogo, sabe? Acho que o lugar do psicólogo Uhum. ali é ouvir aquela pessoa e tentar fazer o acolhimento necessário e os apontamentos necessários, mas não é um lugar para você depositar no paciente aquilo que você está sentindo. Então, se você é um psicólogo e faz isso, por favor, se retire. Brincadeira. Fica aqui, mas não faça mais isso. Mas acrescentando no que a Nanda trouxe, né? Essa questão de óbvio que tem psicólogos que vão fazer anotações e tudo mais. É óbvio que a gente está falando de uma perspectiva de atendimentos pagos, né? Atendimentos, vamos dizer, seja com dinheiro, ou convênio, enfim.
Mas também falando de Sim, uma outra perspectiva, né? Por exemplo, quando a gente foi aluna, nossos atendimentos eram gratuitos na faculdade. Então, assim, é exatamente o que a gente falou no começo. Nós temos, quando nós atendemos, né, na faculdade, nós temos diferentes supervisores. Cada supervisor, ele vai guiar os alunos, né, de acordo com a abordagem dele. E aí, como a Nanda disse, algumas abordagens querem essas anotações e permitem esse tipo de anotação. Obviamente que não, sem nem olhar para a cara do paciente, só ficar anotando. E outros não, a gente nem leva papel, caneta, nada, né? E aí entra essa questão de, por exemplo, se você está indo num serviço escola, que é como a gente chama a clínica da faculdade, né? Quando é um serviço gratuito dentro de uma instituição de ensino, pode acontecer que esses rascunhos ou até o conteúdo que vocês estão conversando na sessão, ele seja dividido justamente com esse supervisor e com esses sim, alunos que vão estar né, nesse estágio. Então, é sempre importante também que se você estiver nesses locais, fique atento para ver se essas pessoas elas vão te dar um termo de consentimento para você uhum, assinar e para você ter noção, né, de tudo que está acontecendo ali. Ele vai ser dividido dentro de, obviamente, um contexto acadêmico, dentro de pessoas que também são psicólogas, e esse sigilo ele vai se manter ali, né? Outras pessoas vão saber o que está acontecendo, mas são outros psicólogos que também vão tentar ajudar no caso, né? Não é uma coisa também que a gente vai sair espalhando para todo mundo. Então também é importante a gente trabalhar essas duas perspectivas. exatamente. Também nessa questão, né, da faculdade, eu acho que foi um dos lugares que a gente mais conseguiu observar essas questões de ética. Por quê? Né, quando a gente está nas aulas, o que a gente mais escuta são casos de, né, sejam alunos ou profissionais, enfim, que foram antiéticos. E a gente pensa assim, né, pelo menos eu, cara, como deve ser difícil ser antiético? Porque as pessoas estão, né, esses professores estão o tempo todo batendo nessa tecla, então deve ser uma coisa muito difícil de acontecer. E não mesmo. É muito fácil você ser antiético, né? Seja nesse estágio da faculdade, por exemplo, porque talvez algumas pessoas podem encarar como, é só um estágio, eu tô aprendendo ainda. E o que a gente está trazendo aqui não é essa questão de tipo, todos os psicólogos devem ser perfeitos. Não, erros acontecem, né? Só que há uma grande diferença entre errar porque você está tentando acertar e errar porque você não se importa em saber se o que você está fazendo está certo ou não. E eu acho que foi o que a gente viu bastante dentro da faculdade, principalmente nessas questões de estágio. Tanto essa questão de alunos pensando justamente isso, né? Ou não tem ninguém me observando ainda, ou eu não posso responder. Se eu fizer merda, é algum professor que vai responder por mim. Rola esse pensamento. Ou no mercado de trabalho, por exemplo, como um recém-formado. Gente, que a gente pode se considerar ainda, entre aspas, recém-formada, mas já faz um Uhum. tempo. A gente vê que é muito fácil as pessoas caírem nesse discurso, né? Caírem nesse vãozinho aí do antiético, justamente porque ou tá desesperado, porque, meu Deus, já faz tanto tempo que eu tô desempregado e eu preciso arrumar uma coisa, ou justamente por esse status de ver todo mundo conseguindo alguma coisa e aí aceita fazer qualquer coisa De qualquer jeito. exatamente, só para dizer que também tá ali trabalhando, né, que já conseguiu estar no mercado de trabalho, né, na área de psico. Então, eu acho que é uma coisa a se pensar, principalmente os profissionais, mas a gente acredita que quanto mais instrumentalizados vocês que possam ser, né, vir a ser futuros pacientes estejam, menos margem também para esse tipo de coisa acontecer, porque o maior prejudicado são os próprios pacientes. Sim, É óbvio que se o psicólogo ele for antiético, ele vai ser penalizado, ele pode perder o título dele, enfim. Mas a principal vítima, vamos dizer assim, é o próprio paciente, porque dependendo, né, da dinâmica desses atendimentos, ele pode se fechar completamente para uma próxima oportunidade de ter uma ajuda real, né, real oficial, uma ajuda realmente efetiva. E é isso que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? O que está por trás de ser antiético, né? Não prejudica somente a mim, profissional, prejudica o próximo. E aí é por isso que às vezes a nossa profissão também tem vários estigmas, né? Vários estereótipos.
Porque existem esses tipos de profissionais que, infelizmente, alimentam essa ideia de que ou psicologia é só para louco, ou de que o paciente vai lá e vai ficar falando e o psicólogo não vai fazer nada, entre aspas, né? Ou esse tipo de coisa, por exemplo, que aconteceu comigo e com a Nanda, de sermos mal atendidas. E aí imagina se a gente se fechasse para isso, né? Acho que nem aqui como psicóloga estaríamos. Então eu acho que é bem delicado. Tirando essa parte do sigilo, que também é bem importante, né? Tanto na área acadêmica, como a Marília disse, na nossa profissão do dia a dia também é efetivado a questão do sigilo. Então, vá com a ideia, ou pelo menos é assim que deveria funcionar, que toda sua sessão é uma coisa sigilosa. Então, tudo que você falar dentro de sessão é entre você e o psicólogo. Ele não é autorizado a passar essa informação para outras pessoas. Então, se algum dia chegar ao seu conhecimento que os seus dados, que as Sim. suas informações dentro de sessão vazaram de qualquer maneira, tá errado, porque é uma sessão entre você e o psicólogo. Outro ponto também é a questão religiosa. Polêmico. Polemiquíssimo. Toda religião tem que ser respeitada dentro da psicologia. Não se mistura, então a psicologia é uma ciência, então a gente não vai simplesmente falar para você que você deve seguir Deus X, Santo X, Espírito X. Então acho que essa questão da religião deve ser sempre respeitada a partir de como ela vem pra gente, como ela chega pra gente. Levamos em consideração, achamos importante, até porque a fé é de fato importante para pessoas e salva pessoas, né, seja ela qual for, Uhum. mas nunca um psicólogo deve impor a religião dele para você ou impor Deus de qualquer maneira ou de qualquer Exatamente. religião para você. Então, as duas coisas não se misturam. É bem diferente você ter a sua fé, levar isso para consultório, até porque a gente sabe, de novo, que é uma coisa importante para muita gente. E Uhum. aí, a partir daí, existir essa conversa a respeito da religião, daquilo que ela causa de impacto na vida da pessoa, do que existir esse outro viés, que é o psicólogo impor a religião dele em você. Conheço casos de psicólogos evangélicos, e aí que a gente entra nessa questão bem perigosa. Essa frase que eu acabei de falar tá errada. Não existe psicólogo evangélico, não existe psicólogo umbandista, não existe psicólogo espírita. Existe psicólogo e ponto. A nossa vida privada, ou como a gente leva a nossa religião, não tem problema nenhum. Não quer dizer que nós, como seres humanos que somos, seguir, né, determinada doutrina. Mas isso não se mistura. E, infelizmente, os casos em que a gente escuta são inúmeros, né? Uhum. Tem uma pessoa bem próxima a mim que frequenta uma igreja e dentro dessa igreja existe uma psicóloga que atua como psicóloga, entre aspas, dentro da igreja E... e que leva para a igreja casos que ela atende. Pelo que eu entendi, ela muda os nomes, fala algumas informações a respeito dessas pessoas, mas ainda assim, ao meu ver, isso é muito errado, né? Acho que a gente não tem que justificar os nossos atendimentos dentro da nossa fé, então Uhum. não podemos simplesmente falar, porque Deus agiu na vida dessa pessoa e por isso hoje ela está curada. Então eu levei Deus para essa pessoa. Esse não é o nosso lugar. Eu respeito muito todas as religiões. Tudo bem você ser um pastor, você ser uma missionária, você ser o que quer que seja, mas tem que existir essa distinção entre a religião e a profissão. São coisas diferentes. Sim, eu acho que a maior distinção de todas é psicologia é uma ciência, enquanto que a gente sabe que a religião não é, né? E se há Sim. alguma dúvida, o que diferencia essa questão de ciência para fé, né? Porque ciência são fatos, são estudos, né? São coisas comprovadas. A fé, a gente sabe que, né, não é uma coisa palpável, né? A gente não pode chegar e pegar e falar, olha, aqui foi onde, né, Deus apareceu. Não, não tem, né? Olha essa roupa de Deus. Não. A gente tem que saber diferenciar. E também precisa saber ouvir isso sem achar que é um tipo de ataque, né? A gente Uhum. precisa saber entender só o que as coisas significam. Olha, ciência significa isso, a fé significa isso. Ponto, né? Não significa que só porque eu estou explicando o que é, eu estou querendo atacar e a ciência é a verdade e a fé não, né? Vamos colocar assim.
Mas acredito que esse é o primeiro passo, a gente saber entender que uma coisa não pode caminhar com a outra, porque são duas coisas completamente distintas, né? Então não dá pra gente querer andar de mão dada nesse quesito, porque na verdade são coisas que anulam a outra, né? Vamos colocar assim nesse fato, nessa questão. Eu também tenho N casos, né, de gente já ouvir, inclusive de pessoas da minha família serem muito evangélicas e só quererem passar em psicólogo com esse título de evangélico. Uhum. Inclusive também com essa mesma psicóloga que eu tive o problema do celular, ela chegou a me indicar alguns livros nas sessões e era tipo assim, como Deus curador. E aí você fica assim, né? Tipo, ué, então é só eu ler esse livro aqui, fechou, tá tudo certo, o trabalho dela não precisa ser feito. Mas o que as pessoas precisam entender é que você pode usar a sua fé para tudo que você quiser na sua vida, né? As pessoas têm essa questão da fé serem motivadoras. E aí, como a Nanda disse, você pode ter fé em, né, no que traz as religiões, ou você pode simplesmente ter fé na vida, né? Não precisa ser necessariamente em algo ali nesse sentido espiritual. Você pode usar essa questão, né, de acreditar na vida ou de ter essa conexão em viver e aí usar isso para te motivar, né? Mas é uma linha muito tênue entre acreditar que só isso é o suficiente, que é o que a gente sabe que infelizmente a maioria, né, dos vamos colocar assim, crentes, eu falo crentes no sentido de pessoas que creem em algo, né, não Uhum. necessariamente no sentido que a gente conhece do senso comum da palavra crente. A gente sabe que infelizmente é assim que muitas pessoas veem, que só Deus cura, e não é isso que a gente quer trazer aqui. A gente quer trazer aqui que tudo que te faz bem, que te traz benefício, pode te ajudar. Mas você não precisa achar que é uma coisa única que vai fazer isso. Porque e se não estiver fazendo, né? Você vai simplesmente se manter nessa questão até acontecer, ou o tempo passar e você só piorar. Então, acho que o que a gente quer trazer aqui também não tem por que manter a sua mente fechada, né? Se você acredita em Deus, ou se você tem essa questão de que, tipo, Deus pode te ajudar a se curar, claro, mantenha-se nisso. Se faz bem pra você, ótimo. Quem somos nós pra querer falar que não? Mas tenta abrir sua mente pra pensar do tipo, mas será que eu não preciso também de um outro auxílio? Né? A mesma questão quando a gente tá doente, por exemplo, pessoas descobrem um câncer ou alguma coisa assim. É óbvio que a fé é essencial, mas a gente sabe que um tratamento, medicação, que um acompanhamento médico é o que vai fazer a diferença também. Então, eu acho que as pessoas têm que cada vez começar a abrir mais a mente, o leque, de saber que tá tudo bem querer ter mais de uma opção. Eu acho que às vezes as pessoas se fecham muito para isso. E você Exato. reconhecer que existem outras opções também não significa que você está negando a sua fé, negando o seu Deus, né? Acho que a gente pode trabalhar também bastante nesse quesito. Até também a gente já sabe, né, que existem psicólogos que, por exemplo, podem já vir desse fundo, desse passado, assim, vamos colocar em aspas, né? Religioso, por exemplo, pode já ter uma função forte na igreja, independente, né, da religião. E aí muitas pessoas não conseguem separar o psicólogo vamos por aí, do pastor, enfim. E aí então o profissional precisa fazer isso, né? O profissional precisa colocar essa separação, porque se ele como psicólogo quer agir como psicólogo com as pessoas da igreja que frequentam a igreja, essas pessoas não vão conseguir diferenciar, né? O que está vindo Exatamente. da ciência e o que está vindo dessa pessoa que fala lá na frente, né? Se baseando na Bíblia, enfim, tem diferença. Então, o psicólogo também precisa se colocar nessa posição de saber, né, impor um limite. Do tipo, olha, aqui dentro da igreja é isso, mas fora da igreja é isso, né? E também nos rendimentos. Porque, infelizmente, a gente sabe que tem muitos profissionais, como a Nanda trouxe o exemplo aqui, que não separam e, aliás, se beneficiam disso, né? Porque Sim, os fiéis me conhecem, eu vou ter paciente para atender, né? Eu vou ter público, eu vou ter um retorno, eu vou ter um feedback e isso vai me dar algum tipo de, seja retorno financeiro ou status. reconhecimento. Exatamente, então fiquem de olho nisso. Se vocês frequentam algum tipo de igreja, enfim,
fiquem espertos, porque isso precisa ser diferenciado, tá, gente? Porque essas coisas não são iguais. Então, se não são iguais, elas não podem ser tratadas como tal, ok? Exatamente, eu acho que essa é uma parte bem importante do podcast, porque eu acho que essa questão da religião, quando mal usada, ela pode nos fazer retroceder em muitas coisas. Por exemplo, a gente sabe que hoje em dia o manicômio já não é uma realidade, ou pelo menos não deveriam ser, uma vez que existem alguns clandestinos, entre aspas, né? Sim, Mas existe a questão de que muitos anos atrás isso ainda se faz presente na fala de muitos religiosos e de muitas pessoas leigas, que a depressão, por exemplo, é falta de Deus, né? sim, As pessoas dadas como loucas antigamente eram endemonizadas, eram tratadas muitíssimo mal por conta da religião, ou pelo preconceito, né? Vamos tentar também diferenciar um pouquinho. Existem pessoas que são religiosas que não apresentam essa fala, mas também existem muitas pessoas que sim. Então, quando a gente faz essa distinção de religião ou de fé e da psicologia, a gente também quebra um pouquinho com isso, né? exato. Que a depressão, que a ansiedade ou de qualquer outro tipo de transtorno não representa uma falta de Deus. Né? As pessoas, Uhum, inclusive, podem ser extremamente religiosas ou pessoas extremamente de fé, mas ainda assim elas sofrem com esse tipo de coisa. Então a gente acaba banalizando ou diminuindo a fé de uma pessoa decorrente de um transtorno. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso. Quando a gente traz essa questão para o podcast, não quer dizer que a gente está querendo julgar psicólogos que têm uma religião, nem pessoas, nem pacientes que têm a sua religião. Não tem nada a ver com isso. A fé, como a gente já viu na faculdade, fora dela também é um fator muito importante para as pessoas. Principalmente em casos, por exemplo, com pessoas com câncer. Mas não dá para misturar as duas coisas em muitos casos. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala dessa questão de religião e psicologia, justamente para a gente não repetir os mesmos erros do passado. Eu acho que a gente já viveu muitos anos dentro desse tipo de comportamento e está na hora da gente mudar isso. sim, fora porque imagina o sofrimento que isso pode causar na própria pessoa que tá, né, mostrando esse tipo de comportamento, seja comportamentos depressivos, ansiosos, enfim. Né? Se é uma pessoa que, por exemplo, cresceu na igreja e cresceu com esse tipo de discurso, né? Imagina como deve ser difícil para ela tentar entender, né, o que está acontecendo ou se julgar e achar que realmente ela é uma pessoa de pouca fé, né, que a culpa é Uhum. dela, que ela não se debruçou a Deus o suficiente. Então, vamos tomar bastante cuidado nisso, porque a gente nunca sabe como a pessoa vai reagir, né? Como o próximo vai reagir. Isso pode acabar piorando o quadro da pessoa. Enfim, então é o clichêzão, né? A gente não sabe o que o outro tá vivendo, a gente não sabe o que o outro tá sentindo. Então vamos parar pra pensar, né? Será que esse meu discurso tá sendo benéfico? Tá sendo benéfico pra quem? Só pra mim? Porque é bonito falar que, né, depressão, enfim, qualquer coisa disso, qualquer coisa nesse sentido é falta de Deus. E refletir também eu falo esse discurso, por que eu falo? Será que eu só tô repetindo? Né? Às vezes eu posso não concordar, mas de eu viver nesse ambiente de eu ter pessoas à minha volta com esse discurso, eu acabo reproduzindo. Isso também pode acontecer, né? Ninguém tá falando aqui que todas as pessoas que falam dessa maneira pensam assim, né? Às vezes elas foram condicionadas a, mas tudo isso é preciso um tempo de reflexão, justamente para você parar de reproduzir esse discurso, de entender que tá errado, que não tá legal. E eu acho que a prática de psicólogo é justamente se reconstruir e construir o tempo inteiro. Exato. Nós temos muitas crenças, e quando eu falo crenças não são religiosas, mas no geral, né? A gente tem vícios de linguagem, comportamentos X. De novo, é igual a Marília disse. Não quer dizer que psicólogo tem que ser perfeito. Pelo contrário, nós somos humanos assim como qualquer outra pessoa. Mas eu acho que o nosso dever como profissionais é sempre refletir naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente toma como conduta para a nossa vida. Porque é muito fácil a gente, entre aspas, porque esse não é o papel do psicólogo, mas como as pessoas dizem, palpitar na vida do outro, né? Tentar causar uma reflexão na vida do outro, uma mudança na vida do outro e ficar confortável com a maneira como a gente leva a vida, né? Então, Exato. a gente sempre tenta pensar por esse lado, o que dá para melhorar, o que dá para modificar na maneira como eu vejo a vida. Então,
em um podcast que a gente já conversou, acho que se não me engano, semana passada, a respeito da desigualdade, da questão de mulheres, da questão racial. Nós temos que ter esse tipo de informação. Não dá para a gente agir com vidas, com pessoas e agir de maneira leiga, né? É uma coisa que a Marília me ensinou, que eu estou tentando Ó, ainda absorver, é a questão do normal. Então, isso é normal, isso não é normal. Acho que a gente tem que mudar a nossa fala, mudar a maneira como a gente enxerga as coisas. Então, acho que o papel do psicólogo é esse, é você tentar se reconstruir o tempo inteiro e tentar construir uma versão melhor, vamos dizer assim. exatamente. Acho que a gente pode até, né, tentar elucidar aí um exemplo no sentido de, vamos pensar assim, né, influenciadores digital, que é o que tá bombando agora, seja, né, aquela blogueira que você acompanha no Instagram ou o youtuber, enfim. Mas você tá prestando atenção no que essa pessoa tá te dizendo, né? Se ela mostra um produto, ou algo assim, você vai, né, dependendo do tipo de influência que ela exerce sobre você, você vai querer comprar desse produto. E é a mesma coisa com a gente, né? Somos profissionais que o que a gente fala tem peso, sim, né? Porque aí pode chegar, ó, foi uma psicóloga que falou, então tá certo. Exato. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa questão, porque apesar de ainda ser uma profissão com esse estereótipo um pouco, né, uma profissão um pouco desvalorizada ainda, o que a gente fala, o que a gente diz, tem sim um certo peso para aquelas pessoas que já procuram entender melhor o que a gente faz, né? Que já tem uma mente aberta em relação à nossa profissão. Então a gente tem que sempre tomar cuidado com isso, porque alguém pode estar prestando atenção, né, no que a gente está falando, no que a gente está fazendo, especialmente a gente aqui no podcast, né, dando a cara a tapa. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque uma pessoa sequer pode escutar o que a gente falar e pode levar isso como uma verdade e sabe, e sair repassando essa mensagem. E aí quando você vê, tá todo mundo repetindo a mesma coisa, né? Tanto positivo quanto negativo, que a gente sabe que infelizmente é o que mais acontece, né? E é assim que as coisas pegam fama, né? Vamos colocar assim, que é essa questão de um passa para outro que passa para outro. Então, nós, como seres humanos no geral, temos que prestar atenção no que a gente fala, porque sempre tem alguém escutando. Sempre. Né? E aí, dependendo da sua profissão, você tem que tomar um cuidado extra, porque tem sim o peso do que você faz. Né? Tem esse peso, por exemplo, da gente, que é uma psicóloga que está falando, né? Então, algum fundo de razão deve ter. E o que a gente traz aqui até nesse episódio mesmo, para vocês saberem o que tá legal, o que não tá, é justamente isso. Sejam críticos, né? Não levem tudo que vocês escutam como uma verdade. Questionem, pesquisem, vão atrás, vão saber se vocês realmente concordam ou não, né? Porque é muito fácil também escutar tudo que a gente falar e acatar de cabeça baixa, né? Sim, E o que a gente quer trazer é o contrário, a gente quer trazer pessoas que estão cada vez mais afim, né, de investigar, de ter uma mente própria, né, de ter uma linha de pensamento própria, que não sejam facilmente influenciadas, porque aí podem ser facilmente influenciadas para o lado ruim também, né, seja sim. justamente essa questão psicológica, seja como se comportar, seja como tratar o outro, e aí isso vai influenciar em como você vai ver o mundo, né, como você vai ver essa questão cultural, como você vai se ver politicamente, e aí a gente acaba, né, num Brasil que a gente está hoje, por exemplo. Então a nossa intenção também é criar, como diria no curso pra gente, né, é criar pessoas pensantes. E é isso, pensem, critiquem, analisem, reflitam. E acho que outro ponto também que a gente pode trazer, que eu acredito que é o que a gente mais escuta por aí, que é: estou indo no psicólogo. Meu Deus, o que eu faço? Né? Será que vão me perguntar coisas? Será que eu tenho que começar a falar? Então, né, eu acho que é uma das umas dúvidas, porque eu também tive essa dúvida quando eu fui no psicólogo, né? Tipo, meu Deus, será que eu já começo falando da minha vida? Será que eu fico olhando pra cara da pessoa, esperando? Então, vamos lá. Como a gente disse no começo, existem diversas abordagens, e aí essa questão também de como vai rolar o atendimento vai depender dessas abordagens, né? Como a gente trouxe os exemplos, tem abordagens que vão chegar em você e vão perguntar N coisas, né? Fazer aquela entrevista, quer saber da sua vida inteira. E tem abordagens que vão simplesmente, né, te dar um oi e esperar você falar o que você quer falar.
Acho que nós na faculdade, nós tivemos a oportunidade de atender nesses diferentes tipos de abordagem. Mas o essencial é como a gente trouxe aqui, né? Você precisa se sentir confortável. Mas você também precisa dar esse tempo, né? Não adianta nos 5 primeiros minutos do atendimento você já querer, esse é o psicólogo para mim, esse não é. Né? Exato. Você também precisa dar um tempo para o psicólogo trabalhar da maneira que ele mais gosta, né? E aí você também tem que prestar atenção nisso. Acabou o atendimento? O psicólogo me fez várias perguntas. Ou, o psicólogo ficou quieto e me deixou falar. Qual dos dois tem mais a ver com você? Né? Qual você prefere? Você prefere um psicólogo que questione mais, que fale mais do que você? Ou você prefere ver que a pessoa está te escutando e você falar mais? Você também tem que ir pensando nisso. O que eu gosto, o que eu não gosto. E se você é uma pessoa ainda que não tem exatamente essa noção, dê esse tempo, né? Dê um tempo para se entender. Eu, particularmente, né, me identificando mais na abordagem psicanalítica, eu já gosto mais de dar esse espaço para a pessoa falar, né? Obviamente que eu vou ser, né, educada, cordial, me apresentar, mas e aí vai chegar um momento que eu vou ficar quieta e eu vou dar esse espaço para a pessoa. E nem todo mundo gosta de fazer isso. Então, essa é a graça, né? Esse é o legal da psicologia. Tem atendimento de diferentes jeitos, porque existem diferentes pessoas por aí. Então, cada abordagem, cada jeito vai beneficiar uma pessoa diferente. Então, tenha noção disso. O que você gosta, o que você prefere, e aí você vê se esse jeito que o psicólogo te atendeu te deixa mais ou menos à vontade. Cada psicólogo, ele também vai seguir a sua abordagem, então às vezes a maneira que a abordagem que ele gosta de seguir não é muito compatível à maneira que você gosta de fazer as coisas. E aí, bora pro próximo. Acho interessante uma coisa que uma professora nossa falava, é que além de você caber na vida do paciente, o paciente também precisa caber na sua vida, né? Então, pensem que é uma troca mútua, né? Não vejam o psicólogo como um ser superior, né? Como a Nanda disse, a questão de médico. Não se fixem nessa questão de, psicólogo, doutor. Pode parar com isso, não tem nada a ver. Tem gente que gosta por questão de status de ser chamado, né, de doutor, mas não precisa de nada disso, né? Não vejam o psicólogo como alguém superior. Vejam o psicólogo como alguém que está ali para tentar te auxiliar, que é uma pessoa assim como você. Então ali é uma troca. É uma troca. Assim como você está ajudando ele a ter experiência, a ter o salário dele, se for um atendimento pago, ele também está ali para te ajudar justamente a dar esse serviço que você está pagando, ou não, a dar esse serviço que ele jurou dar esse serviço, né? Que é o que cabe à profissão dele, à função dele. Então pense que é sempre uma troca, né? Então dê esse tempo para você entender como o profissional está trabalhando e aí você vê se essa maneira dele trabalhar se encaixa, né, em quem você é ou no que você está precisando no momento. E aí, se não encaixou, não criou o vínculo, que é o famoso vínculo que a gente precisa correr atrás sempre, não tem problema. Olha, eu acho que eu preciso de uma outra forma de trabalhar, então eu vou atrás de outra pessoa. Tá tudo bem, tá? Psicólogos éticos, como deveriam ser, estão preparados para isso, tá? A gente está Exato. preparado para entender que talvez o meu jeito de trabalhar não é o melhor para você e tá tudo bem, tá, gente? Tá tudo bem. Tudo bem. Acho que um outro ponto interessante da gente abordar aqui também é a questão de como você vai ou não vai se sentir dentro da terapia. Existe uma ideia muito romantizada da psicoterapia, que é a questão de vou sair bem da sessão, vou me sentir renovada, vou me sentir maravilhosa. E não é que isso seja impossível de acontecer, não é impossível. Mas eu acho que muitas vezes a terapia ela é incômoda, muitas vezes ela pega em pontos muito delicados, né, da sua história ou daquilo que você está trazendo. Então, a psicologia em geral incomoda muitas vezes. A terapia incomoda. É claro que a gente, como profissional, tem que saber como abordar alguns assuntos, em que momento abordar alguns assuntos. Não Sim. é simplesmente te dar um tapa na cara, não é isso. Mas em alguns momentos a sessão realmente fica desconfortável por tratar desses assuntos delicados.
sempre visando no bem-estar do paciente, na qualidade de vida do paciente. É uma mudança para melhorar, mas ainda assim, não entrem com a ideia de que vocês vão sair da terapia sempre muito felizes e muito confortáveis, porque essa nem sempre é a realidade. Exatamente. E é o que, né, 90% das vezes é o que acontece. Não, não nesse sentido de desânimo, né? Mas vamos pensar o que a gente sempre fala nos episódios. Se você chegou no ponto de ir atrás de um psicólogo, é porque alguma coisa está te incomodando. E se está incomodando, não é legal falar sobre. Dói, incomoda. Então é isso, né? A gente precisa mexer nessa ferida para tentar entender o que está acontecendo. E como a Sim. Nanda disse, é difícil, não é legal, e por isso que é importante você ter um vínculo com o seu psicólogo, né? Justamente para você entender o que está acontecendo ali faz parte do processo, né? E não para você se sentir atacada de alguma forma. Óbvio que existem N variáveis que podem acontecer dentro do ambiente terapêutico que fazem parte, né? Até questões de ataque e tudo mais, tudo é analisado, tá, gente? Tudo é analisado. Mas você precisa se sentir confortável com essa pessoa que tá ali. Até porque se você não se sente confortável, como que você vai contar a sua vida para essa pessoa? Né? Se essa pessoa não te deixa à vontade para, se você não sente que é um ambiente sem julgamento, que é um ambiente acolhedor, não tem como, né, a gente contar da nossa vida para essa pessoa. Porque a gente vai sentir que essa pessoa não vai entender o que a gente está falando, ou né, não vai ter o carinho, o cuidado para tratar dessa questão. Então é isso, gente. Acho que a chave principal é deem tempo para se sentirem à vontade, para criar esse vínculo. Se não rolar, tá tudo bem. Existem diversos profissionais por aí, tá? Diversos profissionais e como eu disse, todos nós estamos ou deveríamos estar preparados para isso, né? Tanto para um ótimo atendimento, quanto para um atendimento que não caminha tão bem assim, né? O nosso intuito com esse episódio é, como eu disse, justamente te dar bagagem para você entender se o que está rolando nos seus atendimentos é ético ou não, né? Se isso pode te causar algum dano lá na frente. Outro ponto que eu também queria trazer, que tem sido bastante presente na nossa vida, e quando eu digo nossa, minha e da Nanda, é justamente essa questão de atendimento pago e atendimento gratuito, né? Tem sido uma conversa bastante enfática na nossa vida e vamos tentar, né, falar sobre isso porque nós sabemos que a psicologia ainda ela é muito sim elitizada, ela não chega em todas as pessoas, até porque a gente até disse antes que esse podcast é uma forma que a gente viu, né, de tentar levar a psico para mais longe, né, para lugares que talvez essa questão de terapia paga não chega, não que isso seja uma terapia, sempre bom enfatizar. Mas assim, existe o lado da psicologia social, ou seja, existem por aí profissionais e serviços que vão te oferecer essa questão terapêutica, enfim, ou por um valor muito simbólico ou gratuito. Ótimo, perfeito, muito legal. Acho que toda profissão essencial deveria ter esse tipo de viés, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, principalmente no Brasil, que é um país de desigualdade social gigantesca, nem todo mundo vai ter acesso real a esse serviço. O que pode, né, pegar nessa questão? Falando em né, atendimento gratuito, existem aí os serviços públicos que a gente conhece muito bem. Né? Existe a UBS, existe o SUS, que tudo faz parte do SUS, mas enfim, né, vamos destacar. Existem os CAPs, né? Existe a rede de apoio. Então, né, ir atrás de um psicólogo que atende de forma particular, vamos colocar assim, atrás de um atendimento em valor social gratuito é válido. Mas você também, né, dá essa chance para nossa rede pública, que apesar de talvez não tão rápida quanto a gente gostaria, é sim muito eficaz, também é uma boa opção. Né? O que a gente mais vê por aí são pessoas que nem tentam esse serviço que a nossa rede pública oferece e já vão atrás de profissionais que atendam de forma gratuita, por exemplo. Né? É uma conquista nossa, né?
É uma coisa que a gente deveria ter muito orgulho, inclusive. Então, para fazer justamente esse serviço funcionar, é usufruindo. Exatamente, é mostrando que tem gente que quer usar, né? Porque se ninguém usa, uma hora pode deixar de existir. E aí quando deixa de existir é aquela famosa frase, né? A gente só dá valor depois que a gente perde. Então o que a gente quer trazer aqui? Nossa, vocês são contra a psicologia social, a esses atendimentos? Não, não somos. Até porque a gente está dispondo do nosso tempo para fazer esse podcast para vocês escutarem e tentar de alguma forma ajudar vocês. Né? O que a gente quer diferenciar é, existem sim casos que são emergenciais, que aí, né, que aí justifica essa busca por um atendimento de valor social, por um atendimento gratuito. E existem casos que as pessoas podem e devem procurar essa rede pública, porque ela está aí para a gente usar. Né? É o que a Ananda falou, é uma conquista. Precisamos dar valor, porque ela existe e existem profissionais muito bons. Porque eu sei também que tem uma galera aí que tem esse receio, né? Ai, mas é um serviço gratuito, não sei se o profissional vai ser muito bom, não sei se ele vai me atender do jeito certo. Então, mais um motivo para você pegar esse podcast e ouvir com muita atenção. Porque aí você vai saber, né, se o cara tá fazendo algo bacana ou não, se tá certo ou não, dentro do mínimo, né? Obviamente. Então, vamos Sim. saber diferenciar. E os profissionais também, né? A gente vê esse óbvio, é muito bonito esse intuito de querer sempre ajudar. É uma obrigação dentro da nossa profissão. Eu acho que se você não gosta de ajudar as pessoas, nem psicólogo você deveria ser. Mas enfim, porque eu acho que é o mínimo. Essa é a minha opinião, tá, gente? Não é a psicologia que fala isso. Sou eu, tá tudo bem. Mas eu vejo isso também dos profissionais, desse anseio em simplesmente aceitar tudo que vem, né? E não parar para pensar, será que essa pessoa realmente precisa desse atendimento social gratuito? Será que essa pessoa ela já tentou pela rede pública ou realmente teve um atendimento ruim e ela não quer tentar de novo? Ou então demorou muito e o caso dela é muito urgente? Né? A gente tem que saber diferenciar o que a gente precisa resolver agora e o que tem tempo para se resolver. Né? A gente precisa diferenciar um atendimento bom de um atendimento ruim, mas a gente tem que dar chance, né? É isso, a gente tem que dar chance, tanto para o psicólogo que você está pagando, tanto para o psicólogo que está vindo, né, de um serviço social, de um serviço gratuito. E acho muito importante a gente frisar isso, porque principalmente agora, né, de uns tempos para cá, a questão de defender o SUS e tudo mais, é isso, gente, né? A gente entende que muitas pessoas dão preferência para esse atendimento particular, mas a gente também sabe que grande parte da população não tem condições desse atendimento particular, né? E ninguém tá falando aqui não é para você atender de forma social, não é para você atender de forma gratuita. Não, pelo contrário, né? A gente é uma coisa que a gente gosta muito e que mais para frente a gente também pretende fazer. Mas não é algo que você simplesmente deva aceitar sem critério nenhum, né? Eu acho que esse é Sim. o ponto principal. Até porque, falando, como a gente disse, recém-formadas, entre aspas, né? O que a gente mais vê são oportunidades de trabalho que pagam muito menos do que a média, né? Não é nem do que acima da média. Pagam muito menos do que o mínimo que a gente deveria aceitar, né? Porque no nosso conselho a gente tem lá uma tabela que mostra o que é receber muito pouco, o que está errado, o que é a média e o que é cobrar demais. Então, o que a gente vê mais por aí, em relação a convênio, principalmente, né? São pessoas recebendo o quê? R$ 5 para atender 30 pessoas num período curto de tempo. A gente entende, tá, gente? Que muita gente precisa desse serviço, né? Seria hipócrita da nossa parte achar que vivemos num país que você pode negar qualquer tipo de emprego. Mas entra muito nessa questão de valorização da profissão, né? Infelizmente tem essas pessoas precisando e tem gente que não precisa e aceita. E aí que a gente começa a alimentar ainda mais essa desvalorização da profissão. Porque se o convênio, ou independente do lugar, né? Se esses lugares veem que existem pessoas aceitando ganhar muito abaixo do mínimo, eles vão continuar pagando. Porque tem quem Uhum. aceite, né? E isso também não é valorizar a nossa profissão, porque a gente sabe o trabalho que vem por trás, né? Não é só entrar ali na salinha, o profissional que faz direito, pelo menos, né? Não é só entrar na salinha, atendeu 50 minutos, que no convênio a gente sabe que não é nem 50 minutos às vezes,
É muito mais rápido Exato. que isso. E achar que acabou ali. Não, tem o estudo de caso, a gente tem que fazer relatório, a gente tem que tirar um tempo para entender o caso que essa pessoa trouxe, para pensar em como a gente pode ajudar. Então, assim, vocês que estão nos ouvindo e são profissionais, também reflitam sobre isso. Né? A gente entende a necessidade de alguns e de maneira nenhuma a gente vai falar passe fome, não aceite esse emprego, jamais. Mas entenda o que vem por trás, né, de aceitar esse emprego e lute sempre para que isso Mude, né? exatamente, que isso mude e que isso diminua cada vez mais. Porque senão a gente vai continuar assim, reclamando que é muito difícil de viver em psico, mas continuando aceitando emprego que paga R$ 5 pra gente atender 30 pessoas que eu também considero antiético, né? Sim, Porque é muito cansativo você atender um número muito grande de pessoas num período curto de tempo, né? Porque leva um tempo pra gente entender a demanda, leva um tempo pra gente pensar no que a gente pode fazer. E aí a gente sabe que o seu primeiro atendimento não vai ter a mesma qualidade do seu último, né? Até por com questões de certeza. cansaço, né? Isso é óbvio. Você vai ouvir N histórias, N coisas, a gente não sabe o que você vai encontrar. Dependendo do seu primeiro caso, já é um caso que super mexe com você. E aí, como que você vai atender as outras pessoas que você tem na sua agenda? Né? Então, por favor, vamos tomar cuidado com isso também. Tanto como psicólogos, tanto quanto pacientes, né? Pesquisem. É isso, pesquisem, procurem saber o lugar que você está passando, né? Se tem essa questão de desvalorização, porque é um trabalho em conjunto, né? É um trabalho em conjunto. E eu acho que, por fim, né, pra gente encerrar aí um pouco. Encerrar não, né? Pra gente dar um fim a essa discussão de hoje, mas que ela continue com vocês aí no dia a dia de vocês. Uma coisa que eu acho bom a gente também trazer é que, voltando um pouco para essa questão da faculdade, se você é um profissional, ou se você conhece pessoas, né, que estão nessa profissão, enfim, o que a gente mais via também dentro da sala de aula eram alunos tentando tirar vantagem dessa questão, né, de serem alunos, como eu falei. Seja tentando burlar o que as pessoas impõem para os professores, o que a instituição, enfim, impõe pra gente como obrigatório, né? Seja tentando burlar isso, ou seja, não se comportando de forma ética dentro dos atendimentos, justamente por pensar que é gratuito, ou, né, enfim, ou por achar que a pessoa ela não sabe que você não pode estar fazendo determinadas coisas, ou seja, né, por também julgar o seu paciente como uma pessoa desprovida de conhecimento. A gente via bastante isso. E para mim, eu acho que a ética ela começa a partir do momento que você, né, se dispõe a estudar, se dispõe a, a tirar um tempo para você se tornar parte dessa profissão, né? Então, se você é psicólogo ou se você é estudante, né, principalmente, pense muito nisso, né, antes de querer ou eu vou fazer isso porque não tem ninguém vendo, ou eu vou fingir que eu atendi e vou marcar aqui, que a gente sabe que existe. Então, para mim, a ética começa desde o princípiozinho, né? Desde quando você acha que ninguém tá olhando. Porque se é assim que você vai levar a faculdade, que é um lugar que você tá ali realmente para errar, para aprender, se você já encara a faculdade dessa forma, talvez você lá no futuro não vai ser um profissional que acrescente, pelo contrário, né? Vai ser um profissional que dificulte para nós que estamos tentando fazer a coisa certa, agregar valor cada vez mais para a nossa profissão. Acho que é importante trazer isso. É literalmente um desserviço, né? Exatamente, é um desserviço. Você está atrasando todos os avanços que a profissão já fez e que ela está tentando continuar a fazer. Eu acho que isso vem muito da noção de que psicólogo não acorda sendo psicólogo, né? Nós partimos de uma formação de psicólogo. Então, desde o primeiro dia que você entra na faculdade até o último, você está, na verdade, a gente ainda continua nesse processo de se formar psicólogo durante anos da Sim, nossa vida, mas desde o primeiro momento em que você pisa na faculdade até o momento que você sai dela, você está em uma formação supervisionada. E eu acho que é justamente isso. Se você já se dispõe a fazer coisas erradas, seja por qualquer motivo, que tipo de psicólogo você está disposto a se tornar, né? Realmente é tudo por dinheiro? Realmente a gente tem que aceitar dinheiro?
ou realmente o título de psicólogo basta para você viver bem, tranquilo. Então, a parte da faculdade onde as pessoas banalizam muito, né, com essa questão de ser aluno, de ter um CRP para meio que proteger o meu, não tem nem o que dizer, porque a gente está se formando ali, né? As raízes, acho que de um psicólogo está crescendo ali. Então, não tem como a gente simplesmente esquecer dessa nossa responsabilidade com o outro por saber que a gente tem como se safar disso. Não é a resposta, não é o motivo certo. Eu acho que não existe motivo para você fazer alguma coisa errada. Não interessa se o serviço é gratuito, não interessa se você é um aluno. Eu acho que tem muita diferença entre, como a Marília disse, você errar porque você está aprendendo. Então, tem coisas que realmente a gente não sabe tudo e a gente vai aprender até depois de formados, né? Sim. Tudo bem, né, nesse caso. E outra coisa é você cometer um erro simplesmente por não se importar com o resultado, porque você sabe que você tem a costa quente. Então, é um professor se responsabilizando, ou você simplesmente tem o discurso de que você está aprendendo. Não, a gente está aprendendo justamente para não cometer erros. E não é porque a gente comete erros por estar aprendendo. Eu acho que tem justamente o contrário. Então, eu acho que é isso. Muito bem. Acho que a gente. De novo, vou parar com você acha. Enfim. A gente tentou esclarecer as dúvidas que a gente mais encontra por aí, né? E se ficou alguma dúvida, como sempre, vai lá conversar com a gente no nosso Insta, que é o @eagorapsi.podcast. Estamos sempre por lá. Nenhuma dúvida é besta, nenhum comentário é inoportuno, né? Todos serão muito bem-vindos. E a gente espera vocês lá e aqui pro próximo episódio. Um beijo. Tchau! Um beijo, gente. Uma boa semana. Até mais.